Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando o episódio número 12 do nosso Play na Lição. Episódio intitulado como Aqui e de Volta Outra Vez. Então, eu gostaria de me apresentar desde já. Meu nome é Michel Amarilho, para você que está escutando pela primeira vez. É um prazer enorme estar recebendo a tua audiência. E eu gostaria que a bancada se apresentasse, começando pelo meu amigo Joe Brown. E o Lucas. Fala, galera, beleza com vocês? É isso aí, nós estamos passando por um momento muito legal da nossa vida como integrantes do Play na Lição, até porque hoje é o sábado e amanhã, ou segunda, né? Segunda que está programado, né? O nosso querido amigo Lucas vai ter a presença do nosso amigo e já representante, nosso mascote do Play na Lição, Davi Lucas. Davi Henrique, que tem um amigo que tem um filho que se chama Davi Lucas. Então, já digo meu perdão, mas é Davi. Vou chamar só de Davizinho. É o Davi. Davi o nosso mascote, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O Lucas nos bastidores tá bem nervoso aqui, ele não para de falar, ele já fala habitualmente, mas ele tá falando ainda mais, porque eu sei que é complicado e tudo mais, e eu ainda vou entender essa graça de ter um filho, mas com certeza vai dar tudo certo, fique tranquilo que vai dar muito certo, e o Davi vai ser um motivo de alegria pra você e pra Maiara. Maiara é a esposa do Lucas, pessoal. É isso, e vai ser bênção sim. Você que tá ouvindo esse episódio aí deslocado de data, hoje a gente tá ouvindo lá em 2022, exato, o Lucas já deve ter, o Davi tem 3 anos tem já. Irmão sabe? Já até, bom, se bem que minha esposa, se ela ouvir que eu tô falando de irmão, ela me dá uns tapas, né? Mas a gente foi marcar a data da cesárea do Davi, aí a gente pensou, vamos marcar uma data legal. E aí uma das datas sugeridas foi dia 11 de setembro. Eu falei, cara, por que 11 de setembro? 11 de setembro é uma data legal, né? O pessoal lembra. Aí eu lembrei que é do ataque terrorista. Eu falei, vamos marcar outra data. Antecede. Sim, por garantia. Aí marcamos dia 9/9 de 2019. Ó, legal. Então, assim, que venha com muita saúde. Obrigado, viu? Vocês são feras pra caramba, são irmãos de verdade. Vocês dois e o Léo escondido ali atrás, no som. E, bom, eu não lembro o que eu falei. Ah lá, vamos visitar o bebê. Vamos visitar porque é importante. Sim, com certeza. Eu não tive coragem de ver o parto porque eu acho que eu vou desmaiar antes do bebê nascer. Você não vai assistir? Não, mas eu vou ficar ali ansioso, nervoso do lado de fora esperando apresentarem ali. Aí eu vou pegar e levantar o bebê assim, ó. Ciclo sem fim. Nossa, você tá me ouvindo aí? Vou levantar igual o Rafik fez com o Simba, né? Mas enfim. Vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos começar nesse episódio. Antes de mais nada, vamos sempre compartilhar, né, que nós estamos no episódio número 12 da nossa temporada número 1, chamada Vida no Reino. E eu também desde já digo para você nos seguir nas nossas redes sociais, assinar o nosso canal no YouTube e ativar o sininho para receber a notificação de que o vídeo está postado lá para que você possa assistir e também nos ouvir e também nos ver, né? Assistir o episódio do Play na Lição. Leitura, Salmos 112. Quem que vai ler, o Joe? O capítulo nosso 12, 112. Leitor oficial todo, aí, né, Salmo 112. Leitor oficial, exatamente. Louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que o teme e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo, ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido, olha com triunfo para seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. Tá, vamos entender então o Salmo 112, que foi esse que que o Joe acabou de ler pra gente. Se você observar o Salmo 112, ele começa do mesmo jeito que o Salmo 111, o Salmo 113. Ele tem a mesma expressão, na verdade, do final do Salmo 113, do final do Salmo 115, que está traduzida aí na Bíblia como louvado seja o Senhor. Essa expressão louvado seja o Senhor é aquela expressão que a gente conhece, aleluia. Ela vem justamente dessa palavra, uma palavra que ganhou uma versão em português, né? Mas Sim. O que chama a atenção é que o Salmo 112, ele é como se fosse um salmo gêmeo do Salmo 111. Eles são salmos, e aqui é muito legal, o idioma original da Bíblia, no Antigo Testamento, é o hebraico. E o hebraico, assim como o português, ele tem o seu alfabeto.
E o interessante é que cada um dos versos deste Salmo 112, assim como também acontece com o Salmo 111, eles começam com uma letra específica do alfabeto hebraico. Então, ali, ó, como é feliz aquele que teme ao Senhor. Então, aqui você tem uma letra. Quando ele passa para a próxima parte, que não é necessariamente o verso 2, né, mas é a segunda metade do verso 1, você tem a outra letra do alfabeto hebraico e assim por diante vai seguindo. Então isso é muito legal. É como se, imagina o seguinte, eu vou fazer um poema, a primeira frase do poema começa com A, a segunda frase com B, a terceira frase com C e assim por diante. Isso é muito bacana. Só que o Salmo 112 ele estabelece um princípio bem importante e ele inclusive justifica o porquê que a gente usou esse título, né, aqui de volta outra vez, porque ele retoma um assunto que a gente já conversou durante a temporada. Ele estabelece a relação entre você ter o temor a Deus, né? O temor a Deus não é você ter medo, mas ele está relacionado com o processo de adoração e respeito, e como esse temor a Deus ele transforma a sua vida. Olha só o que o Salmo diz. Ele começa, né, introduzindo, louvado seja o Senhor, e ele diz, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Ou seja, o temor, ele gera obediência aos mandamentos. Minha conexão com Cristo, retomando o que nós já falamos em alguns episódios anteriores, quando eu sirvo a Deus, eu não continuo na mesma... eu não continuo parado, ou do jeito que eu estava antes. Minha vida muda, eu começo um processo de transformação. É por isso que, se eu disser o seguinte, não, eu era um mentiroso convicto e aí eu conheci a Jesus e continuei como um mentiroso convicto. Não, cara, tu não conheceu a Jesus. Ou o evangelho gera transformação na tua vida, ou você não conheceu a Jesus. Todo encontro com Cristo ele gera transformação. Existem duas histórias que me chamam muito a atenção. Uma é a história do jovem rico e uma é a história da mulher samaritana. Nos dois casos você tem pessoas, esse aqui serve de ilustração para outros exemplos, né? Mas nos dois casos você tem pessoas que conhecem a Jesus e esse encontro com Jesus muda a vida delas. O jovem rico chega todo cheio de si e sai triste, frustrado, porque ele percebe que o que ele estava fazendo estava bem longe do que realmente era o certo. Em compensação, você tem a mulher samaritana, que chega de uma realidade totalmente zoada por conta da vida pregressa dela. Ela se encontra com Jesus, esse encontro transforma a vida dela e ela sai muito melhor do que ela chegou. Então assim, para resumir esse ponto, que é a ideia trabalhada aqui no verso 1 do Salmo 112. Quando você se encontra com Cristo, quando você conhece Deus verdadeiramente e esse Deus faz sentido na sua vida, você vira uma nova pessoa. Todo encontro gera transformação, ou para pior ou para melhor, mas gera transformação. Essa comparação de transformação é legal quando a gente coloca Jesus, como você disse há algumas semanas, num dos seus argumentos, Jesus é a luz, e quanto eu chego mais próximo dele, mais eu vejo que eu estou sujo. E alguns identificam, eu estou sujo, vou precisar me limpar. Ou, não, eu estou muito sujo, não tem volta para mim. E volta. Essa bem esse o ponto. É a escolha que você faz a partir do processo de chegar até Jesus. É bem esse o ponto mesmo. Então o encontro com Jesus gera transformação. Então são aquelas 3 etapas, né? Primeiro a gente encontra Jesus, daí depois nós entendemos que os 10 mandamentos eles serão um guia nosso, porque nós temos que ter determinados limites, até porque o ser humano é passível de erro. Não só os 10 mandamentos, né? Toda a lei instituída na Bíblia. Que os 10 mandamentos são um resumo da lei de Deus. Né? Aquela questão, né? O ser humano viveria bem com os 10 mandamentos, mas daí veio uma cacetada de leis aí, como o nosso Brasil nos demonstra bem, e a gente vê que a lei não vai funcionar e não vai funcionar, não vai ser eficaz para uma conduta correta do ser humano. Então, voltando, nós entendemos quando Jesus é Jesus, que é capaz de nos transformar, nós entendemos que os 10 mandamentos nos colocam preceitos que nos fazem entender onde que está a essência da vida, que é, sei lá, honrar pai e mãe, guardar o dia de sábado, ter Deus como única base, etc. Aí depois, quando nós entendemos isso, depois não, né? Explode já. O reino já vai começando a expandir. A gente já vai entendendo o que é engrandecer o reino. A gente sai na nosso vizinho. A gente já tem vontade de mostrar quem é Jesus para ele. A gente vai para o nosso trabalho. A gente resplandece aquela luz. Então é um processo assim que é uma transformação tão grande, tão rápida, que nós humanamente não conseguimos explicar com tamanha exatidão o que é uma coisa divina, né? Tem que ser algo transcendente a gente. Isso. Na verdade, isso justifica de uma forma bem simples, né? Não é
Por mais que é uma coisa que envolva você, é uma transformação sua, essa transformação não é operada por você, ela é operada em você por Deus. E o Salmo 112 ele trabalha essa ideia. Quando você vê o verso 1 estabelecendo isso, que a relação com Deus leva a gente a obedecer da forma correta os mandamentos de Deus, você vê que o verso 4 ele complementa essa ideia dizendo o seguinte: a luz ela brilha na escuridão para o justo. E o que é essa luz? Se você vai para Malaquias, no capítulo 4, no verso 2, você vê que a Bíblia define, Malaquias ele chama Deus de o sol da justiça. Então, quando fala de luz resplandecendo, é literalmente a luz que vem de Deus. Como você falou a questão do poste, né? É uma luz que ilumina os meus defeitos, mas é uma luz que me convida a eu buscar ser uma pessoa melhor, buscar dar espaço para que Deus transforme a minha vida. E aí, é interessante que o verso 4 diz o seguinte: quando essa luz de Cristo ela irradia na minha vida, ela vai gerar não só um autoconhecimento de quem eu sou, mas ela vai gerar uma mudança prática em mim. Porque olha o que o resto do verso diz. Falando do justo, né? Ele é compassivo, misericordioso e íntegro, como resultado dessa luz que resplandece nele. E você vê que o Salmo ele repete essa ideia. Lá no verso 2 ele diz: seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, e uma geração inteira de justos será abençoada. Ou seja, isso aqui está, então você fez uma coisa certa e os teus filhos estão abençoando uma geração inteira. Você vê que não é algo para você, mas é de você para os outros. Esse pensamento é retomado lá no verso 5, na segunda metade, que diz: o justo ele conduz os seus negócios honestamente. Ele volta lá no verso 9, compartilha generosamente com os pobres. Então ele sempre tem essa pegada de que o conhecimento de Deus, ele vai gerar uma transformação na minha vida, que foi o que a gente comentou, só que essa transformação na minha vida, ela vai gerar um impacto na vida de outras pessoas. É como você imaginar, não sei se vocês já brincaram disso, eu sempre quando era mais novo eu tentava fazer aquela brincadeira de você jogar as pedras na superfície da água. De uma água, de um lago, 4 kicks. E para ir quicando. Cara, eu jogava e ela batia e afundava. Fraco sem talento? Sempre fui uma negação, cara. Eu não tive talento para isso. Mas o interessante é você observar que quando a pedra ela bate na água, mesmo que ela dá um kick e vai para o próximo, ou ela afundar, ela gera umas ondinhas, né? E essas ondas elas vão indo e elas chegam até a beirada do lago, da lagoa que seja. Do outro lado. Elas chegam do outro lado. O impacto da vida de um cristão... o efeito borboleta. O impacto de Cristo, o efeito borboleta. O impacto da vida, de uma vida de uma pessoa que é alcançada e transformada por Cristo, ela precisa alcançar outras pessoas. Não tem como eu aceitar Jesus da minha vida, Jesus trabalhar no meu coração, se as pessoas ao meu redor não percebem isso. E por perceber, eu não estou dizendo... aquela pessoa, mas você não pode comer isso, você está errando. Não, não é isso. Perceber que você é uma pessoa diferente, perceber que você é uma pessoa amorosa, perceber que você é uma pessoa que reflete verdadeiramente o caráter de Deus. E o Salmo 112 termina dizendo que isso, então, faz com que nós sejamos lembrados. Veja, não é você sendo lembrado como uma pessoa diferente, mas como uma pessoa que resplandecia a Deus. Eu acho isso fantástico. Ele diz isso, deixa eu ver se eu acho aqui os textos. No verso 3 ele fala: suas boas ações permanecerão para sempre. No verso 6 ele fala: sua lembrança durará por muito tempo. Verso 9, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ou seja, quando você reflete Jesus para as outras pessoas, você se torna lembrado. Não por causa de você, mas porque você refletiu Deus a essas pessoas e... Representantes de Deus. Você se tornou então oficialmente um representante, eu gosto da expressão mordomo. Que Paulo usa, né? Um embaixador de Cristo. Mordomo, o que é um embaixador? O embaixador é aquele cara que está num lugar, não é o país de origem, mas ele representa o país dele. Você tá aqui nesse mundo, você não é deste mundo, mas você representa o reino. Você se torna, então, um embaixador de Cristo. Exatamente. Então, é muito interessante esse exemplo das pedrinhas que tu disseste, Lucas, porque aí você comentou, quando nós nos consideramos transformados por Jesus, mas o nosso vizinho não percebeu isso, o nosso colega de trabalho não percebeu, alguma coisa está errada. Tipo, tem que ter uma mudança. Não é que você tem que virar aquele cara chato que vai pregar de Bíblia pra pessoa constantemente. Até porque aí é a conduta mais errada que tem. Na minha humilde opinião e leiga opinião, assim, que tá buscando entender mais as coisas do reino. Mas assim, é muito mais o caminho de mostrar realmente quem é Jesus é pelos nossos atos. Porque depois, a consequência de nós abrirmos a Bíblia para essa pessoa é tudo baseado nos nossos atos. Até porque ela vai ter confiança de entender e de ouvir uma pessoa a ensinar a Bíblia, porque ela viu os atos dessa pessoa resplandecerem Deus, resplandecerem a figura de Jesus Cristo. O reino é criado a partir de uma pequena atitude que você faz para outra pessoa, assim cria
um relacionamento com ela, e depois ela mesma vai criar uma confiança em você, como você disse. Cria uma confiança em você para você falar de Deus ou assim mostrar na prática como é viver com Deus. E quando a gente entende que o evangelho ele começa numa forma íntima, né? Ele começa em mim e ele precisa ter uma aplicabilidade prática, ele precisa ser uma coisa que alcança de verdade as outras pessoas, não é igual você falou, Michel, não é, cara, tu não vai fazer panfletagem, eu vou distribuir panfletos aqui do missionários aqui no meu serviço. Não é isso, cara. O maior sermão pregado, ele não envolve nenhuma palavra. Ele Dá um adendo aí, Lucas, por favor, aqui. Não, que é legal oferecer panfleto, tá, meu querido ouvinte? Isso. Não no meio do trabalho, em lugares totalmente sem contexto, sabe? Você começar a achar aquele crente chato, não é isso? O panfleto, ele é bom, mas você tem que saber a hora de usar. Contexto, E para exatamente. quem usar. É igual, senão vai ser igual aqueles caras, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar andando pela rua, aí tem um cara parado assim que do nada ele estende o braço para você e entrega o panfleto. A maioria das vezes eu não pego. E quando eu pego, eu às vezes nem leio, eu olho o título ali, isso não me interessa e pronto. É um desperdício de material. Só que, igual eu falei, o maior sermão pregado, ele não envolve orador eloquente, ele não envolve palavras, é uma vida transformada. Que é o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela estava falando de Jesus, mas a galera viu uma diferença muito grande entre a criatura que ela era e quem ela tinha se tornado. E esse foi um sermão espetacular. Só que é uma coisa que a gente precisa entender, que quando a gente fala dessa dinâmica de você seguir a Deus de verdade, de você buscar fazer a vontade dele e você impactar os outros, a gente sempre traça planos de, beleza, vamos pôr o negócio em prática. Mas tem como isso dar errado? O que vocês acham? Obviamente, um dos pontos, né, que foi um dos nossos preceitos aqui na nossa pauta, é sobre a questão da oração, né? Eu sempre digo, quando a gente não ora vai dar errado. Porque a gente está colocando o nosso eu primeiramente e as coisas vão dar errado e tem que dar errado. Até porque o ser humano tem que aprender que não é ele que faz, e sim Deus que faz. Nós somos apenas convidados de pertencer a um projeto chamado Plena Lição. Entende? Nós somos apenas convidados de pertencer a um projeto de banda de determinado instituto, de determinada instituição religiosa. Nós somos apenas convidados a participar de um clube de desbravadores, que é uma das melhores instituições que existe para ensinar o que é reino e o que é Cristo Jesus para as crianças. Nós apenas somos convidados, entende? E tudo isso, todas essas atividades, elas devem ser feitas. A primeira ação é a oração. Oração. Aqui tu corta as palavras, tu já vê a ação ali. Então ali a primeira ação de um projeto bem sucedido para mostrar a figura de Jesus para as outras pessoas é baseado primeiramente no ato da oração. O reino começa como uma semente que está plantada no nosso coração, mas para florescer você precisa de algo externo que te regue, e esse regar é um ato divino. Então só vai acontecer se Deus estiver no controle de tudo. Às vezes as pessoas elas erram quando elas partem do pressuposto de que só a oração é suficiente. Cara, quando você ora, realmente, você envolve uma parte muito maior do que a nossa. Você envolve a questão de que você está conversando com o próprio Deus. Ok, isso é espetacular. Só que a gente sabe que só orar não adianta. É a mesma história de você encontrar você está andando, encontra um cara com necessidade e você fala, beleza, eu vou orar por você. Joe, você pode ler um texto para a gente que está lá na carta de Tiago, capítulo 2, verso acho que 15 e 16. Que, se eu não me engano, esse texto a gente estava lendo aqui na nossa conversa, aqui nas nossas conversas preliminares antes de gravar o episódio, e esse texto ele fala justamente sobre isso, de como que algumas práticas, se elas não têm um complemento, elas se tornam meio que vazias e inúteis. Lê pra gente, Tiago, acho que capítulo 2, se eu não me engano, verso 15 e 16. Dá depois pra gente complementar com o até com porque Tiago. é o texto da pauta, né? Tiago 1. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Agora vamos entender. Ele colocou o seguinte, você olhou para a pessoa, você viu a necessidade, você não fez nada. E aí você pensa, beleza, eu posso colocar a oração aqui, tá? A oração é importante, vamos orar. E a gente sabe que se a gente só orar e não fizer nada também vai ser inútil. Só que o ponto que a gente está trabalhando aqui, querido ouvinte, cara que você está ouvindo também no YouTube, ouvindo não vendo a gente, se você também fizer o reverso disso, se torna algo inútil. Não é só você fazer a ação correta. Eu vi o cara que está em necessidade, eu vou lá ajudar ele. Você lembra que a gente comentou em algum dos episódios passados que Jesus ele trabalhava com uma plataforma que envolvia duas colunas muito
sólidas, que era o físico e o espiritual. Portanto, a oração ela é fundamental. E aqui, quando eu digo oração, quando a gente fala sobre oração, a gente está dizendo o seguinte: quando você vai fazer uma ação, quem primeiro precisa chegar naquele negócio para ajudar essa pessoa em necessidade não é você. Quando você ajuda a pessoa, não é você que tem que se destacar. Quando você ajuda a pessoa, essa pessoa precisa conhecer A e precisa Deus. ver a Deus. Tiago fala isso ainda, né? Tiago 1, 5-8. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, mesmo assim, se eu for lá e pedir para Deus, fazer uma oração aqui, mas duvidando da capacidade dele, que é infinita, né? Teoricamente não, na prática, já não vai ser considerada uma oração atendida por Deus, porque já foi duvidada pelo ser humano. É bem isso aí. Quando A oração é a real confiança que a gente tem em entregar tudo para Deus, né? A Bíblia diz que a fé ela é capaz de mover montanhas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu vai orar, tu para na frente de um monte, né, do morro, e fala assim: Senhor, eu quero que esse morro ele saia daqui. Envolve várias impossibilidades na nossa perspectiva, né? Mas daí você ora para isso. Você ora assim, fecha o olho, aí você abre o olho, tá lá o negócio ainda. Aí você fala: sabia que não ia mexer. Cara, você já sabia que não ia, você já estava acreditando nisso. Ou seja, não adianta você pedir um treco que você tem certeza que não vai acontecer. A fé envolve a convicção de que Deus é capaz de operar e de tornar possível ou impossível. Eu tenho orado bastante para que aconteça algumas coisas na minha vida, particular, principalmente profissional, que eu chegue assim a... Isso até é uma confissão para vocês, né, meus amigos aqui da bancada, e para os meus amigos que eu nem sei quem está escutando aí, mas caso você não me conheça, assim, sabe que a gente pode ser muito amigo ainda, mas tenho certeza que tem vários amigos que me escutam. O que eu queria confessar para vocês é que às vezes tem coisas que eu não consigo colocar uma confiança total, e é uma coisa que eu tenho orado bastante. E hoje, de manhã, a Debbie, a minha namorada, estava conversando com a Fábio, uma grande amiga minha, e a Fábio falou uma frase assim que me motivou ainda mais para que eu consiga chegar nesse nível de fé, que é baseado nos projetos que a Fábio tem, que ela tem responsabilidade, nos projetos da igreja, sabe? E daí a gente estava falando sobre lidar com os projetos da igreja, ao mesmo tempo que tem responsabilidades profissionais, né? E ela comenta assim: Deus, cuide das minhas coisas que eu cuido das suas. Cara, isso é confiança, sabe? Isso é você acreditar, é você bater ali, ver o livro de Tiago e você realmente crer que as coisas vão dar certo e tudo mais. Então, é uma coisa que eu tenho orado bastante para que realmente eu consiga, colocar o barco, assim. É claro que eu tenho certeza que na hora, assim, eu confio, eu tenho fé e tudo mais, mas sabe aquele receio, sabe que as coisas não vão dar certo, aquela individualidade, aquele egocentrismo, aquele pecado humano, sabe? Você Então, enfim, desconfiar uma que Deus não é confissão... capaz de fazer tão bem como você faria. Perfeito, exatamente, é bem isso. A oração, enfim, não tem muito o que falar. A oração é uma coisa simples, mas extremamente profunda. Eu acho interessante, dentro desse exemplo que você deu, Michel, eu estava esses dias atrás lendo um devocional, que tem alguns textos para você refletir a cada dia, e o autor desse devocional desse ano, ele é um líder religioso, ele estava contando que certa vez ele tinha um programa para fazer em algum lugar distante, e a esposa dele estava muito ruim. E ela ficou ruim e tudo mais, na véspera dele viajar, e ele muito preocupado, e ele orou ao Senhor para assim: Senhor, me ajuda, é um negócio muito importante que eu preciso fazer, mas minha esposa está ruim. E aí Deus iluminou ele para conversar com uma amiga, vizinha, não me lembro exatamente, que era uma pessoa que poderia dar uma assistência. A esposa dele deu uma melhorada e ele foi viajar. Enquanto ele estava em processo de viagem, ainda sem chegar ao destino dele, a esposa dele ficou ruim de uma forma que estava quase morrendo. E ele conta que essa amiga que eles haviam contatado, essa amiga ela foi, ajudou tudo mais, e a esposa dele se recuperou. O legal da história está depois, quando eles foram conversar, ele foi agradecer essa amiga, e ela disse o seguinte, que naquele mesmo dia, quase que no mesmo horário em que a esposa dele, né, desse líder religioso, ela começou a passar mal e precisou do apoio, essa senhora, essa amiga, o pai dela entrou num estado muito crítico, que estão na beira da morte. E ela ficou dividida se ia atender o pai ou ia atender
a esposa do líder religioso. E ela disse que fez uma oração muito simples e ela ouviu a voz de Deus falando o seguinte para ela: ele está atendendo as minhas coisas, ele está cuidando da minha obra, então cuida das coisas dele. Deixa que eu consiga usar você para cuidar da família dele. E quando a história toda termina, a mulher, a esposa do cara, ela se recuperou. O pai da senhora também ficou muito bem, tranquilamente. E aqui a gente vê um exemplo de como Deus ele conduz as coisas muito melhor do que nós. A oração é você literalmente ter uma conversa com Deus. A oração é literalmente você confiar que Deus ele é capaz de fazer por nós, não o que a gente faria, mas muito mais do que a gente faria. E aqui eu quero te dar uma dica, meu querido ouvinte. Já faz a ligação com o ponto 2, né? Eu quero fazer uma dica para você assim, porque é o seguinte: como orar? Bem direto ao ponto. Quando você ora, você conversa com Deus. E quando você conversa com Deus, você não precisa fingir que você é um português, um brasileiro do século, do descobrimento do Brasil. Esqueci que século que foi, mas enfim. Palavras bonitas? 1500, né? Século XVI? Sei lá, eu sou ruim de... Não sei. Enfim, 1500 para frente, né? Aí você vai conversar com Deus, você está conversando assim com seus amigos, né? Aí você vai conversar com Deus, você, primeiro de tudo, joga um tom de voz diferente, né? Você começa a falar assim. Por obséquio. E aí você fala: amantíssimo Pai que está nos céus, opere em mim um milagre e use-me como bálsamo de Gileade. Cara, Nossa Senhora. você tem que conversar com Deus, entenda, existe a questão do respeito para com Deus, mas a gente precisa entender que Deus é o nosso melhor amigo. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus próximo, criador dos céus e da terra, mas que foi capaz de morrer na cruz por nós. E vive dentro de nós. Exato. E isso é a oração. A oração ela Exato. precisa proceder à ação. Mas o outro ponto que é trabalhado pelo nosso guia de estudo aqui é um ponto um pouco mais polêmico, porque diz o seguinte, que quando você conhece a Deus, você então se torna um reflexo dele para a sociedade. A gente vive hoje numa cultura aqui no nosso país, de um país que é um país de base cristã, mas é um país que em sua Constituição, eu acho que é aí, né, que diz que ele é um país laico. Meu amigo Michel, você que é da área, o que é um país laico? Bom, então, o artigo 5º da Constituição Federal, CRFB/88. Foi por isso que eu mandei ele falar, porque eu não tenho ideia do que é isso. Quer vir aqui, Léo, você que também é da área. Artigo 5º, inciso 6, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Também tem isso, e também tem a questão do Estado brasileiro considerar-se laico, que seria, ele não é considerado um Estado ateu, que não tem nenhuma, não crê em Deus, não, ele respeita todos os tipos de religião, todas as os gêneros de religião, todas as crenças. Não só o cristianismo. Não só o cristianismo. Cristianismo, judaísmo, espiritismo, umbanda, E não excluindo também os ateus. Exatamente. Até Colorado eles respeitam. O que é difícil, cara, mas consegue. Até corintiano. Pois é, até eu não palmeirense, entendo. Mas etc. enfim, Menos, os colorados aí já conseguiram passar do Cruzeiro. Cara, não me fala desse negócio. Vamos falar sobre Vamos continuar aqui. O meu amigo Michel aqui e eu também estávamos acabei de passar por né? um pequeno tristeza disso aí, nem sei porque eu puxei. Tá, voltando pro assunto sério. O Brasil é um estado laico. Aí nos remetemos à questão das autoridades, né? Expliquei o porquê do país laico, daí vamos voltar para as questões das autoridades. E aí que tá um ponto muito importante. O país laico, ele não é um país cristão. É um país que você tem toda a pluralidade para você exercer... Respeita. Você tem liberdade para exercer a pluralidade religiosa. É por isso que, meus amigos, eu vou expor aqui uma opinião minha, eu não concordo com um país de governo cristão. Porque, mas isso não é bom? Não é, cara. Olha a Idade Média. É um exemplo de governo cristão. Não dá certo. Não é por causa do Cristo, é por causa do cristão. Então, assim, o ponto que a gente vai trabalhar aqui agora é o seguinte: já que exercer a minha fé, e por favor entenda, a gente não vai trabalhar nenhum aspecto ideológico aqui, seja ele de esquerda ou de direita. Mas exercer a minha fé implica em um ponto muito interessante que é dito por Paulo. Lá em Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2, se eu não me engano. Né? Lê pra gente, Joe. 1 define isso, né? Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda a autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. E daí o 2 vem com uma crítica muito... Tipo a lapada assim, que ele dá, né? Uma espadada no pescoço. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. 2 pontos simples. No 1 ele fala, Deus estabelece a autoridade. No 2 ele fala, não é para se rebelar contra a autoridade. Ok. A gente vive hoje num contexto que o país ele vem de um governo que seguia uma linha política durante foram 16 anos, se eu não me engano, né? 2002 para cá. Sim. Né? E recentemente o país tomou uma guinada em outra direção com um governo que segue em outra linha política, completamente oposta àquela outra.
Sem entrar no mérito da questão de quem está certo e quem está errado, o ponto é que são coisas opostas. E aí você, obrigatoriamente, nas suas convicções, concorda com um e discorda de outro. O errado é quando o discordar de outro faz você querer matar as outras pessoas e odiar. Você não tem desculpa com base na Bíblia, muito menos usando a Bíblia de forma errada, para você justificar seus atos de intolerância, especialmente quando você usa a Bíblia para dizer que fulano é errado e você tem que acabar com fulano. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona e ponto. A questão é, como que a gente consegue trabalhar essa questão do ser um reflexo de Cristo, respeitar as autoridades e, cara, como que a gente entende essa questão aí do não se rebelar contra as autoridades? Bom, assim, nós estávamos brincando aqui sobre as críticas e tal, principalmente, já encaminhando já pro final, né, Joe? Sobre a gente, né... A gente não pode ser massa de manobra, essa é a verdade. A gente tem que entender, tem que ter um olhar crítico para todas essas condutas que os nossos políticos do Brasil têm. Todos. Ressalte. Todos. Até porque, assim, eu tenho uma opinião bem colocada na minha mente de que, por mais que a direita e a esquerda, que foram representantes, a esquerda que foi representante do nosso país por 16 anos, e a direita que está sendo representante do nosso país atualmente, elas... Lá no finalzinho, assim, elas se abraçam, sabe por quê? Porque existem cunhos de fanatismo, assim, complicados demais. Nos dois. Por exemplo, tem representantes da esquerda que, cara, eles são cegos, tipo, vem a figura de representantes políticos do partido da esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, como uma figura messiânica. A gente tem que ter um certo cuidado. E eu também tô notando pessoas... tratando a figura de representantes do partido atual dessa situação como uma figura messiânica. As coisas não são assim, até porque a gente é passível de erro, como a gente sempre repete nos nossos episódios aqui. Mas o que a gente tem que entender? Nós temos que ter um respeito, visando o texto de Paulo, entendendo que acima de tudo nós somos cristãos. Não adianta a gente chegar em qualquer lugar que for, seja numa rede social, seja ao vivo, e pegar e xingar o cara, sabe? Chegar e falar, você é um burro, e pegar e soltar um palavrão, sabe? Aí todo dia a gente vem na igreja, a gente coloca o cabelinho pro lado, coloca a melhor roupa e vem aqui com a Bíblia debaixo do braço, perdão. Isso não tem a mínima conexão com o respeito à autoridade, não tem a mínima conexão com o cristianismo que a gente diz pregar, né? De ser. É interessante que a Bíblia, ela trabalha o conceito de que nós não somos anarquistas que vivem sem governo. Afinal, Deus, ele tem leis, ele tem um governo, ele conduz as coisas com base nisso. É um Deus de ordem. Só para você entender o nosso posicionamento aqui, mas então eles estão puxando sardinha para... Cara, não estamos puxando sardinha para nenhum lado. Meu partido pra deixar bem político claro. é o Grêmio. O maior exemplo disso aí que eu encontro na minha vida é só você olhar para o livro de Juízes, cara. O livro de Juízes mostra como que o ser humano é o ingrediente especial para dar tudo errado. Sim, colocou homem no negócio. Não vai dar certo. Então, assim, entre esquerda e direita eu vou para cima. Eu vou para o que Deus orienta. Uhum. E um ponto bem importante para a gente entender, beleza, como que a gente se posiciona em relação às autoridades? Você respeita as autoridades, sim, desde que elas não transgridam, não quebrem a autoridade máxima de todas as coisas, que é a autoridade do reino. E aqui entra um ponto muito importante, porque quando você olha para a Idade Média, por exemplo, quando você tinha um governo que se dizia cristocêntrico, mas era na prática um governo regido por igreja. Egocêntrico. Eclesiocêntrico, né? Eclesiocêntrico. Você percebe que, beleza, então eles são autoridades, eu vou respeitar. Não, cara, porque eles estavam fazendo muita coisa errada. Você não é um cara que incita a rebelião, mas você é um cara que se alinha com os princípios, desde que esses princípios não quebrem os princípios divinos. No reino, a injustiça não pode passar despercebida, né? Por exemplo, se está afetando algo alguém injustamente, você tem que agir não contra esta pessoa, mas de alguma forma favorecer o lado dessa pessoa que está sendo eu acho que recebendo a injustiça. Tem uma palavra que se chama sabedoria, para mim isso tem que ser muito colocado assim nessas questões que envolvem principalmente político. Por exemplo, eu vou marcar agora cronologicamente nesse episódio, dia 7 de setembro de 2019, hoje que a gente está gravando. Dessa semana, ontem, no caso, dia 5 ou 6 de setembro, que o governador Crivella do Rio de Janeiro proibiu os livros que tem da Marvel lá. Os HQs da Marvel. Com conteúdo que ele trabalhou ser impróprio. Conteúdo que ele alegou ser impróprio, que tem conteúdo LGBT, né? Aí foi lá o Crivella, pegou a Bíblia como uma espada e falou, vai ser proibido. Aí o cristianismo dele foi baseado em total desrespeito, né? Na verdade, aquilo não foi cristianismo, foi um crivelismo, né? Isso não tem nada a ver de cristianismo. Ele foi lá e trouxe, em vez de trazer os homossexuais para perto de si, numa maneira respeitosa, como ele é uma autoridade do governo do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, perdão, ele é prefeito, né?
Não, ele foi lá e afastou ainda mais. O que aconteceu? Os livros foram vendidos rapidamente. O que aconteceu quando a Bíblia foi proibida na Idade Média? A Bíblia foi, sabe, começou a ser produzida como nunca, sabe? Foi um negócio que aconteceu perseguição e a Bíblia simplesmente se multiplicou, triplicou, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós devemos sim respeitar as autoridades, mas nós devemos ter um olhar crítico, mas um olhar sábio, para entendermos aonde nós devemos colocar o nosso olhar crítico baseado em questões que estejam em consonância com o texto bíblico. Isso. E pegando esse gancho aqui, para já ir para a nossa reta final, o que a gente precisa entender é o seguinte, usando esse exemplo que você deu do prefeito do Rio de Janeiro, é o prefeito do Rio de Janeiro, né? Sim, prefeito. Uma ação ela pode partir de um pressuposto correto, só que a forma como essa ação se desenrola, ela pode fazer com que aquele pressuposto correto se perca ou não. Então, assim, você pode... A Bíblia, eu tenho um posicionamento muito certo em relação a algumas coisas que diz o que é certo e que diz o que é errado, mas eu não posso catar a Bíblia e sair esbofeteando as pessoas. A Bíblia, ela realmente é uma espada que separa juntas medulas, só que ela tem que ser usada não como uma arma de guerra para atacar, mas para atacar o governo de Satanás. Esse sim que a gente tem que lutar contra, mas para trabalhar a união das pessoas, fazer o que é certo e para reconectar com Cristo. Isso, na verdade... É a plena definição de um evangelho cristocêntrico, alinhado no que é correto e que realmente define o que é ser uma pessoa que procura a generosidade em primeira instância. Não é a Bíblia sendo espalhada por seres humanos, e sim seres humanos sendo usados pelo Espírito Santo para declarar a Bíblia como a verdade. Isso. E eu quero aqui... deixar como o meu penúltimo comentário, eu vou fazer mais um ainda, uma coisa extremamente importante. Dentro de tudo isso que a gente percebeu, a gente viu que o relacionamento das pessoas com as outras pessoas precisa refletir a Cristo. E o teu relacionamento, meu querido, com as autoridades também precisa refletir a Cristo. Portanto, aqui vem um ponto importante, né? Quando a gente fala de relacionamento com autoridades, a gente pensa, então quer dizer que respeitar as autoridades? Não só isso, mas às vezes você se fazer de cego diante de uma ideologia política porque você tem um político A, um político B de estimação, é algo que também pode fazer você não ter um relacionamento que Deus espera que você tenha com os representantes. E aqui, vou deixar o meu comentário, a maioria dos representantes do povo não representam o povo, mas representam eles próprios. As vontades Aí próprias. eu te pergunto, para a gente finalizar, o que realmente é generosidade diante disso tudo? A dona Marilene, mãe aqui do nosso amigo Michel Amarilho, ela me explicou essa semana uma coisa fantástica e eu quero, esse sim, meu último comentário, terminar por aqui. O que é realmente justiça? O que é realmente generosidade, assistência social? O que é isso? Não é você ajudar a pessoa para sempre. O cara está com fome, eu vou dar cestas básicas para todo sempre. Não é isso. Assistência social, ela envolve o seguinte, o Michel é um cara que deu uma desgraça na vida dele, ele está sem a carteira, né? Inclusive, vamos orar por isso. Não, acabei de achar. Achou a carteira? Achei. Que bom. Mas enfim, imagina que o Michel não tenha achado a carteira. A Debbie achou para mim. Não tenha mais dinheiro para comprar comida. O que eu vou fazer? Vou dar comida para ele para sempre? Não, não é essa a ideia. Até porque ele vai ser um encostado, né? Eu vou dar naquele momento para ele e ajudar ele um curso de como não perder a carteira. Você move circunstâncias para... Você ajuda a pessoa para que ela saia daquela situação e que ela possa crescer, se reaproximar de Cristo. Isso é assistência social. Você cuidar da pessoa de forma imediata, resolver o problema de forma imediata, só que construir para que ela consiga sair daquilo. E isso é generosidade bíblica. É você não estar satisfeito com o que você vê, mas trabalhar para que a pessoa seja ajudada fisicamente na hora, mas possa fisicamente e espiritualmente crescer e sair daquela situação. Então, quando eu for levar Cristo às pessoas, e não levar as pessoas a Cristo, eu levo Cristo às pessoas e deixo Cristo com elas também. Assim como ele vai estar comigo, vai estar com elas. Então, a partir de agora, ela tem a Cristo e as necessidades dela vão ser atendidas por causa dele. Assim, a gente sendo usados por ele, né? Criando uma circunstância para melhorar essa ideia de... Igual você falou. E, cara, eu acho que dá pra gente terminar com aquele texto que você tinha mencionado. O Joe leu pra gente aqui nos bastidores um texto espetacular e eu acho que dá pra gente fechar, passar, como diz meu amigo Michel, a régua com esse texto fantástico. Com isso eu dou tchau já. Em resposta ao amor e aos mandamentos de Deus, vivendo à luz do ministério e do sacrifício de Jesus e sendo capacitados e guiados pela presença do Espírito Santo, devemos ser compassivos, criativos e corajosos ao buscarmos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Espetacular. Galera, valeu pela participação, que a gente possa realmente ficar focado no verdadeiro evangelho, focado em Cristo Jesus e refletir esse Cristo Jesus aos outros. Com isso eu me despeço, que você tenha uma ótima semana. A bola é contigo, Michel.
É isso aí, muito obrigado aí por vocês participarem mais uma vez desse episódio, seja o Joe, seja o Lucas. Muito obrigado pelas sugestões que nós temos recebidos, pelos feedbacks que nós temos recebido, seja no WhatsApp, seja ao vivo, enfim, muito obrigado mesmo. A gente tem percebido que o Play na Lição realmente está fazendo uma diferença e nós sempre gostamos de citar que Deus não é nós que estamos à frente disso, mas sim Deus que está à frente disso. Nós não estamos fazendo esse projeto para mostrar como a gente fala, como a gente lê, como a gente busca ser os santarrões. Não, muito pelo contrário, nós estamos buscando fazer esse projeto, estar sempre gravando esses episódios para ajudar quem está sedento por alguma palavra, né? Eu sempre falo isso porque é uma questão de frisar e sempre colocar Deus à frente de todas as coisas. Então é isso, eu me despeço. Muito obrigado você que ficou na nossa escuta. Estamos terminando a temporada de número 1, A Vida no Reino. Semana que vem nós gravaremos o próximo episódio. Então, muito obrigado você que está nos acompanhando sempre. Por favor, compartilhe. Por favor, ative o sininho no YouTube. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Tchau, tchau. Até mais.